Agora vamos olhando esses posicionamentos, gente. Esse PL é uma proposta da bancada evangélica. Marina Silva, que é evangélica, está se posicionando contra, mas o que, que diz a Igreja Católica? Está aí matéria que está também lá na home do UOL. A Confederação Nacional de Bispos do Brasil saiu em defesa do projeto que equipara a pena por aborto a de homicídio. Nesta sexta-feira, a CNBB soltou uma nota sobre o assunto e disse que o debate tem que levar em consideração a defesa e proteção da vida em todas as suas etapas, da concepção à morte natural. E a entidade cobrou a aprovação de projetos que vão além deste, garantindo direitos ao nascituro e à gestante. Diante da escolha entre a vida e a morte, escolhamos a vida, a da mulher e a do bebê, diz a nota assinada pela presidência da CNBB. Léo Sakamoto de novo aqui comigo, mas aí fica a dúvida, né? Se a mulher estiver correndo risco de vida, não tiver conseguido fazer o aborto até 22 semanas e aí fizer o aborto e for presa, ela escolheu a vida dela e o bebê, mas foi para cadeia, né? Não, eu acho que até, Raquel, dá para começar. Acho que a declaração mais importante que surge do seio do governo ou do arredor do governo é da ministra Marina Silva. Pelo fato dela ser evangélica, pelo fato de todo mundo conhecer a posição dela sobre o aborto, que é uma posição contrária, mas ela foi muito clara. Ela fala assim: a questão não é o aborto, a questão aqui é que a gente. Ela falou, sou contra o aborto, mas aqui você teve o quê? Você teve uma pessoa que foi estuprada, né, que está carregando um filho do estuprador, e ela falou, e a lei garante isso, e você garante, e você tem que garantir a dignidade dessas pessoas. Então, a declaração da Marina, e certamente, tipo, também deve ter sido combinado com o governo, né, que ela fizesse essa declaração, porque é uma declaração importante, e ela faz um divisor de águas importantíssimo. Muitas vezes, de forma preconceituosa, né, uma parte da sociedade fala os evangélicos, os neopentecostais, né, os pentecostais, como se fosse tudo igual. E não é, e não é, né? Quando a gente fala de evangélicos, é um grupo que é plural, que tem várias matizes, que tem várias opiniões, que muitas vezes é sequestrado por determinadas lideranças histriônicas e ultraconservadoras, sim, mas que tem posicionamentos diferentes, né? Ah, os evangélicos votam em Bolsonaro. Em termos, a maioria votou, mas teve gente que votou no Lula. Né? Então, o que acontece? Por várias razões. Por às vezes, não pela razão religiosa, mas pela razão econômica, né? Queria comer melhor, queria uma inflação mais baixa e tudo isso mais. Então, o que acontece? Quando você coloca a Marina Silva falando sobre isso, buga o cérebro de muita gente que fala: não, os evangélicos são contra esse projeto, eles são a favor desse projeto. Fala, não, não são. Olha só a Marina, que é evangélica, que leva muito a sério, que segue, é praticando a sua religião, que ela é coerente com suas posições historicamente, que é coerente com a sua religião e falando o que ela falou e explicando isso num contexto, como uma série de outras lideranças religiosas, católicas e evangélicas, também estão colocando isso. Né? Então, é importantíssimo isso, né? Ela vem no sentido de uma tentativa, inclusive, de vacinar. É claro que não vai ser total, porque você tem uma série de lideranças histriônicas que detêm veículos de comunicação, que detêm tribuna da Câmara, mas o fato é que isso aqui ajuda a vacinar, sim, uma parte, né, dessa discussão. E aí entra a questão da CNBB que você falou. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é um órgão fundamental, ajudou na defesa da democracia e tudo isso mais. Ninguém questiona a importância da CNBB e dos seus órgãos correlatos, como a Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Indígena, o CIMI, né? Entre outros, né? Agora, a CNBB, na minha avaliação, ela não está correta aqui, ela está seguindo um dogma católico, ela não está batendo de frente com o dogma católico, né? E ela está defendendo esse dogma católico, né? E aí existe dentro da CNBB diferentes grupos e diferentes pressões, inclusive. Vamos lembrar que quando teve o caso da menina, né, estuprada, né, da menina pequena estuprada lá do Espírito Santo, você teve, na verdade, pessoas da Igreja Católica ameaçando de excomunhão os médicos, avisando, quer dizer, que os médicos seriam excomungados, incorreriam em excomunhão por causa disso. Houve em
outros casos, não é a primeira vez, né? Houve também outros bispos, né, conservadores que criticaram pesadamente o aborto realizado em crianças estupradas. Então, o que que acontece? A CNBB está defendendo, abraçando o dogma, né, de uma forma, na minha avaliação, ruim, né, porque não está pensando, está dividindo a dignidade humana, não está pensando nesse sentido. Agora, o problema é o seguinte, a questão, e eu acho que é a questão de R$ 1 milhão, né? Eu discordo completamente. A questão é, a CNBB tem direito de falar? Sim. A igreja tem direito de falar? Sim. Estamos numa democracia. O problema é quando religião faz o quê? Sequestra a política e aquela separação de igreja e Estado vai para o beleléu, e aí estas religiões representadas por políticos no Congresso Nacional fazem o que fizeram. A igreja tem direito a ter sua opinião, seja evangélica, as evangélicas, né, a católica, todas, né, as religiões de matriz africana, budista, ou sem religião, todo mundo tem direito a expressar sua opinião, a defender seu ponto, por mais que eu discorde dele. O grande problema é quando a gente rompe a diferença do Estado laico entre igreja e religião, a igreja mergulha no Congresso Nacional e faz o que fez, botando a vida de muita criança em risco, né, e instrumentalizando a política. Aí o negócio fica complicado.